Como começou? Eu vou me alongar, eu vou me aquecer pra eu conseguir fazer voz grossa e gritar anistia ao caralho, porra! Como continuou? Anistia ao caralho, porra! Como está indo? Atenção para a informação que chegou agorinha. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, confirmou aos líderes que, sim senhor, sim senhora, vai pautar a anistia, o projeto de anistia. Obrigado, irmão da Sandy. Pelo visto, você era o pé frio que faltava para a anistia ser pautada. Brasilinas e brasilinos, bem-vindos a mais um episódio de House of Cards, versão pirata da Shopee, também conhecido como Câmara dos Deputados do Brasil. O protagonista do capítulo de hoje é Hugo Motta, presidente da casa, que acordou inspirado e decidiu pautar a urgência da anistia. Sim, meus amigos, depois de meses de novela mexicana, parece que finalmente teremos a votação. Preparem a pipoca porque isso promete mais drama que final de temporada de Game of Thrones. Só que, diferente de Westeros, aqui quem segura a espada não é Jon Snow, mas o Eduardo Bolsonaro com sua legião de aliados das terras do norte. A confirmação veio durante reunião de líderes, onde todo mundo jura que não queria, mas no fundo tá desesperado para ver no que dá. Fontes da oposição, aquelas que falam escondido como se estivessem na deep web política, garantiram que Hugo Motta colocou a urgência da anistia na mesa. Um detalhe digno de Big Brother: ninguém quer assumir a autoria, mas todo mundo quer ver o barraco. No Bastidores eu consigo contar com mais calma o que foi que aconteceu agora na reunião de líderes, essa reunião que ainda está acontecendo na residência oficial da Câmara. Assim que abriu a reunião, o presidente da Câmara, Hugo Motta, que até hoje não sinalizava por qual caminho seguiria em relação ao projeto da anistia, avisou aos líderes partidários: vou pautar a proposta de anistia. Proposta essa, vale a lembrança no nosso Bastidores, a você que nos acompanha, que, a princípio, perdoa os crimes cometidos pelos invasores depredadores do 8 de janeiro, aqui em Brasília. Mas tem um movimento, uma pressão forte da oposição para conseguir um texto mais abrangente, que alcance o ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai lá para 2019, quando do início do inquérito das milícias digitais, perdoando todos os crimes a partir daí. Está em debate, neste momento, o modelo do texto. Por isso, uma data ainda não foi dada por Hugo Motta. O que me dizem líderes que estão na reunião agora? Há uma aposta, sobretudo do Centrão, de que há 70% de chance da urgência desse projeto ser aprovado amanhã e depois de o texto ser maturado. Tem chances do mérito ser aprovado também nesta quarta-feira? Tem. 50%, um pouco menos, me dizem esses líderes engajados em viabilizar essa proposta. Esse texto não será debatido hoje, será debatido amanhã, quarta-feira. Hugo Motta, portanto, dá a senha para o projeto avançar. Eu apurei que ele falou isso para o presidente da República naquela reunião na Alvorada ontem, quando Lula se colocou contrário a qualquer anistia. O que está sendo discutido nesse momento? Por Hugo, setores ali, ministros do Supremo Tribunal Federal, defesa feita pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é o que a gente chama de anistia light, anistia mais restrita, uma revisão das penas, da dosimetria. Não uma anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro ou aqueles considerados os cabeças do golpe. Há muita resistência do Centrão de passar um texto mais radical. Deve haver reação da oposição ainda hoje, sendo preparado aí um anúncio para as 3 da tarde. Foram reunidos hoje, né? Os líderes da oposição se reuniram para tratar desse assunto, vislumbrando essa dificuldade em fazer avançar o texto que eles querem. Tá dada a informação, Hugo Motta avisa líderes que vai pautar a anistia. E por que agora? Ora, porque o julgamento do Bolsonaro acabou na semana passada com a condenação unânime da primeira turma do STF. Quer dizer, quase unânime. O Luiz Fux foi o único que ousou soltar um não no meio da roda, tipo aquele aluno inteligente que discorda do professor comunista e deixa a sala inteira sem ar. Resultado, Bolsonaro e mais 7 foram carimbados como culpados de tentativa de golpe imaginário.
A proposta da oposição é praticamente uma versão brasileira de Vingadores Guerra Infinita. Um estalo e pronto. Perdão para condenações, inquéritos, multas, inelegibilidades, tweets, posts no Facebook, acampamentos em frente a quartéis e até comentários maldosos no grupo da família no WhatsApp. Se aprovada, a anistia não só arquiva processos, mas também enterra a assessoria de desinformação do TSE, que andava se achando o Ministério da Verdade do George Orwell. E claro, essa proposta abriria caminho para beneficiar Jair Bolsonaro, que hoje está no papel de Tony Stark na caverna do Afeganistão, só que em vez de construir uma armadura de ferro, ele está construindo um habeas corpus. Enquanto isso, Hugo Mota joga aquele truque clássico do político brasileiro. Faz cara de quem é contra, mas age como quem quer resolver logo. Ele sabe que essa pauta está encalhando mais o Congresso do que CD da Vanessa Camargo em 2004. Então, precisa liberar espaço na prateleira para outros projetos. Do lado da oposição, Sóstenes Cavalcante e sua turma do PL já fizeram até planilha no Excel contando voto por voto. Segundo eles, a conta já deu 282 votos, acima dos 257 necessários. Mas, do outro lado, o governo Lula está jogando o tradicional modo Bolsa Emenda. Distribui cargos e libera verbas como quem joga bala de coco em casamento, na esperança de comprar a base contra a anistia. E não é só na Câmara que o circo está armado. No Senado, Davi Alcolumbre resolveu brincar de roteirista da sessão da tarde e inventou uma versão anistia light, tipo refrigerante sem açúcar. Reduz a pena, mas não resolve o problema. Ele quer um texto que atinja só o pessoal do 8 de janeiro e deixe Bolsonaro de fora. A direita, claro, reagiu como fã de Star Wars ao ver a trilogia nova da Disney. Isso é uma heresia! A turma do PL insiste em uma anistia ampla, geral e irrestrita, com mais alcance que golpe de Street Fighter do Ryu. Se não for assim, segundo eles, é só perda de tempo. E, como cereja do bolo, Donald Trump, lá de fora, também observa tudo e torce o nariz para qualquer versão aguada do projeto. Mas calma, tem spin-off paralelo. Deputados do PL decidiram indicar Eduardo Bolsonaro como novo líder da minoria. Motivo? O Eduardo está morando nos Estados Unidos desde fevereiro, mas com esse cargo não precisa justificar faltas. É tipo aquele aluno que mata todas as aulas e ainda vira representante da turma. A manobra foi costurada por Sóstenes Cavalcante e Caroline Di Toni, que gentilmente abriu mão do posto. Oposição na Câmara dos Deputados oficializando então Eduardo Bolsonaro como líder da minoria. Vamos acompanhar então, Márcio. E a maioria da mesa decidiu voltar a valer esta prerrogativa de ausência e registro no painel eletrônico. Desde lá, este ato da mesa tem validade até o presente momento, desde 5 de março de 2015. É valendo neste ato da mesa que a deputada Carol Detoni faz esse singelo gesto ao nosso guerreiro deputado Eduardo Bolsonaro, que é sabido de todos, está exilado nos Estados Unidos para lutar contra injustiças, contra a sua família e contra muitos de nós que somos conservadores e da direita. Ademais da crítica de algumas pessoas, nós do PL reconhecemos o brilhante trabalho que o nosso deputado Eduardo Bolsonaro tem feito naquele país e de lá, baseado na resolução da mesa diretora da Câmara, nós o nomearemos a partir de agora como o líder. Nomeação está sendo feita neste exato momento, que quero apresentar a todos ao presidente da Câmara, Hugo Mota, com o deputado Eduardo Bolsonaro, a partir desta data, nosso líder da minoria. Resultado? Eduardo comanda do Texas e Caroline vira a primeira vice, segurando as pontas em Brasília. É a maior humilhação possível para o Lindinho e para o PT. Eduardo Bolsonaro nem precisa estar presente para jogar água no chope dos petistas. A melhor parte? A choradeira da Mia Khalifa do jornalismo e assistente de palco do Lula, Andréa Sagui. Tem uma proposta para salvar o mandato do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, um dos filhos do ex-presidente Bolsonaro. Ele está lá, acabou a licença dele e agora as faltas estão correndo na Câmara. Qual que é a proposta do PL? Salvar o mandato
do Eduardo Bolsonaro, usando um precedente que foi aberto na gestão de Eduardo Cunha, isentando líderes partidários do registro de presença. Um precedente de 2015. Vou mostrar para vocês. Desde cedinho a gente está às voltas aqui com esse texto. Qual que é a ideia? O Eduardo Bolsonaro vira líder da minoria na Câmara. Hoje esse cargo é ocupado pela deputada Carol de Tone. E aí, com isso, ele pode continuar, de acordo com esse precedente, exercendo o seu mandato dos Estados Unidos. Inclusive, como me disseram deputados do PL, pode até votar na quarta-feira, amanhã, de forma remota, se o projeto da anistia avançar. Por quê? Colocar aqui para vocês. Como justificativa, o PL está usando um precedente de 2015 sobre faltas. Então, como eu contei para vocês, isso aconteceu durante a gestão do Eduardo Cunha. A mesa diretora abriu exceções para o registro de presença no plenário. De acordo com a ata da reunião que alterou a regra, aspas para vocês. Em razão da natureza de suas atribuições, fecha aspas, ficam isentos de justificar faltas os integrantes da própria mesa e líderes partidários. E aí? Se o Eduardo Bolsonaro virar líder da minoria, na visão do PL, ele poderia continuar exercendo o mandato dos Estados Unidos. Estou trazendo aqui qual que é a proposta, já entro no bastidor e também na análise, tá? Primeiro fato para vocês. Essa proposta foi inicialmente feita pela deputada Mara Gabrilli à época, a Juliana Braga apurou aqui para a gente, nossa repórter, que era a terceira secretária da Câmara, e depois ficaram isentos também os ex-presidentes da Casa e presidentes nacionais de partidos. E aí parlamentares e tal. Hoje, Eduardo não exerce cargo de liderança, o que significa que a regra não seria aplicada às faltas até o momento. Então, se o entendimento for adotado, ele poderia permanecer nos Estados Unidos por tempo indeterminado e votar de forma remota. Então, Valdo, essa é a proposta do PL, que eles vão falar mais adiante. Ainda hoje está prevista explicar essa proposta. Meu comentário, Hugo Mota vai topar isso aqui? Porque se topar, ele é conivente com o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá fora. Bom. E com a ameaça que Eduardo Bolsonaro está fazendo sobre ele. Olha o prato feito para a sociedade hoje. PEC da blindagem, impunidade. Anistia amanhã. E Eduardo Bolsonaro com um mandato nos Estados Unidos, inclusive votando no projeto de anistia, que foi a condição colocada por ele, Paulo Figueiredo, aqui dos Estados Unidos para salvar o pai, o ex-presidente Bolsonaro. Chora mais, manda áudio! Ai, Hugo Mota é conivente com o que o Eduardo tá fazendo lá fora. E você, André Sagui, é conivente com quem? A gente sabe. Com ladrão de dinheiro público, com o ministro do Supremo que persegue opositores, comete fraudes processuais e prende velhinhas. E Andréia, se o problema é um poder se blindar, por que você não reclama disso aqui também? O STF faz a blindagem do STF. O interlocutor Gilmar Mendes já disse que os togados vão desrespeitar a Constituição mais uma vez se tentarem impeachment de ministros. Fala deles também, Sagui. E como se a anistia não fosse suficiente, Hugo Mota resolveu jogar mais gasolina no fogo. Pautou a PEC da blindagem. Essa joia rara basicamente cria o escudo do Capitão América para os congressistas. Nada de prisão cautelar, nada de afastamento por decisão judicial, só podem ser presos em flagrante por crime inafiançável. Traduzindo, deputados e senadores ficam praticamente intocáveis, blindados contra o Xandão e companhia. É quase como se o parlamento dissesse: se o Xandão é o Nosferatu de toga, nós agora temos crucifixos e alhos e vocês não vão meter seus dentes no nosso pescoço não. O problema fica difícil eles serem presos por qualquer coisa, até por crimes de verdade. Para você ver como o Brasil chegou ao fundo do poço. Impunidade para deputados e senadores até parece uma ideia boa, comparado ao que o Xandemar aprontou nos últimos anos. Hugo Mota marcou nova reunião para discutir de novo a anistia. A expectativa é que tudo seja votado de uma vez, urgência e mérito. Ou seja, estamos no limiar de um episódio decisivo da série. Vai ser a batalha final, estilo Vingadores Ultimato, só que com menos efeitos especiais e mais choro de petista. Resumindo, temos Hugo Mota tentando se livrar de bomba.
Lula distribuindo emenda como se fosse o Tony Montana jogando pó para o alto em Scarface. Oposição sonhando com anistia como se fosse o Santo Graal. Alcolumbre tentando empurrar uma versão light que ninguém quer. Eduardo Bolsonaro virando líder em home office. E, de brinde, a PEC da blindagem para transformar deputados em criaturas à prova de Xandão. Ou seja, o futuro do Brasil está mais incerto do que o final de Lost. Mas uma coisa é certa, se sair uma anistia ampla, geral e irrestrita, o Nosferatu de toga vai ter pesadelos piores do que sonhar com a Jandira Fegali de lingerie. Agora, meus caros, é hora da pressão. Se você acha que esse episódio não é só ficção política, mas a luta final, prepare-se. Como diria Morpheus em Matrix, a escolha é sua, pílula azul ou pílula vermelha. A única certeza que temos é, nesse momento, o irmão mais sojado da Sandy está chorando, agarradinho ao urso de pelúcia dele. Chora não, Sandy Júnior. Fica feliz. Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.